tutela de menores, mas focarmos na parte da herança, sucessão e os, né, matrimônio, divórcio e os acordos. Obrigada. Não, se perceber bem, podemos começar a parte de matrimônio, divórcio e outros, né? É isso? Sim, obrigada. E acordos, Okay. os acordos. Ótimo, ótimo. Sendo assim, a lei moçambicana estabelece, dentre várias formas de matrimônio, o casamento civil, o casamento religioso e o casamento e a união de fato. Portanto, repito, o casamento civil, o casamento religioso e a união de fato. De acordo com a lei moçambicana, o casamento é uma fonte suprema privilegiada do direito da família. Portanto, uma união voluntária e singular entre homem e mulher, com o propósito de construir família mediante a comunhão plena da vida. É no entendimento da lei moçambicana que o casamento em Moçambique só pode ser celebrado entre homens e mulheres. A Constituição da República reconhece a igualdade entre homem e mulher. A família só pode desempenhar a sua função social se respeitar a linha de igualdade e liberdade entre homem e mulher. Estes são os pressupostos fundamentais. Portanto, aqui deve haver o livre consentimento entre homem e mulher. Portanto, é no entendimento da lei moçambicana que o casamento é, acima de tudo, algo muito sério, extremamente sério. Porque nós alguém o casamento deve estar seguro de que está a entrar numa relação que essa relação deve ser segura e estável. Porque não é assim tão fácil para a postura dizer que não, eu vou ao divórcio. Voltando para os tipos de casamentos, ainda a lei moçambicana estabelece alguns impedimentos no que tange ao casamento. Para as pessoas que sofrem de demência com intervalos lúcidos, é um impedimento o casamento entre homens ou entre mulheres, é um impedimento o casamento entre menores com menores de 18 anos de idade, e é um impedimento quando o tribunal assim o tiver declarado. Decorrente do casamento, enquanto perdurar, as partes são obrigadas a se respeitar mutuamente, assim como respeitar o patrimônio das partes. É importante lembrar que no que tange ao patrimônio, na celebração do casamento, há que se declarar o regime em que este casamento é contraído. Portanto, a lei moçambicana estabelece o regime geral de bens, ou seja, o regime geral de comunhão geral de bens, a comunhão de bens adquiridos, assim como a separação de bens. Comunhão geral de bens pressupõe os bens que, à data do casamento, as partes que possuem entram para a esfera jurídica da relação. Comunhão de bens adquiridos são aqueles bens que se adquirem a partir do início da relação entre as partes. Separação total de bens é o regime claro, regra, que cada um gere, é dono do seu patrimônio, ainda dentro da relação. Em Moçambique, existem
quando se chega à conclusão de que o casamento não pode ir mais além, o que chamamos de divórcio. O divórcio é um instrumento aceite nos olhos da lei, no sentido de que este pode ser contraído por mútuo consentimento, ou seja, vontade das partes, desde que as partes estejam de acordo quanto à partilha dos bens, quanto à regulação do poder parental, quanto ao exercício do poder parental, que tem a ver com a guarda dos menores, quanto ao destino da casa, da família, em conformidade com o regime a adotar, havendo alimentos por prestar, assegurar a parte que é desfavorável a ter que se assegurar com alimentos necessários, que é proferido na conservatória onde tiver contraído o matrimônio sem a necessária intervenção do tribunal. O divórcio litigioso tem lugar nas circunstâncias em que as partes estão desavindas no que tange à probabilidade de quebra da relação por mútuo consentimento. Assim, recorre ao tribunal e a decisão é por via de uma sentença judicial. Aqui há um fato importante a observar, que a declaração de culpa não impede que o cônjuge culpado tenha direito à partilha dos bens que foram sujeitos à relação em conformidade com o tipo de regime de casamento que deve ser adotado. A partilha de bens após o divórcio depende em conformidade com o regime que as partes tiverem adotado. Vou falar agora no que tange ao término da personalidade jurídica. Quando o cônjuge ou alguém morre, deve-se declarar formalmente a morte por via de um certificado de óbito que é emitido por entidades competentes. Sabido que com a morte é aberta a sucessão e o subsequente chamamento dos herdeiros após a morte do dono da herança. Ou seja, quando o dono da herança morre, há que se dar destino a todo o patrimônio que tiver sido adquirido dentro da relação jurídica ou do casamento. As regras quanto à partilha chamam-nos que, na situação em que o casamento for celebrado em regime de comunhão geral de bens, o cônjuge tem direito a 50% do patrimônio e requer, querendo, que seja designado cabeça do casal, gerindo o patrimônio até a integral partilha pelos herdeiros. E no que tange à união de fato devidamente registrado nos termos da lei que acabei de me referir. Cabe aos filhos, ou seja, aos herdeiros, 50% do patrimônio. Aqui ainda se pode falar da sucessão testamentária,
a sucessão testamentária é aquela em que o autor da herança, antes da morte, declara e destina os seus bens a quem acha que deve caber o que tiver em tanto que patrimônio. Mas o testamento exige, impõe certos requisitos. O testamento deve ser lacrado e deve estar junto das entidades competentes, podendo guardar-se na conservatória, podendo guardar-se no cofre dos correios e podendo guardar-se no escritório dos advogados, que ao tomar conhecimento do desaparecimento físico do autor da herança, tempestivamente poderão criar mecanismos apropriados para abrir o testamento. Na eventualidade do testamento ofender as normas gerais no que tange à partilha, há uma necessidade de se fazer a correção, ainda que o dono da herança destine o melhor. Há situações em que o autor da herança pode dizer que o fulano cicrano, porque eu não me oferecia, não me dava água de beber quando eu me achava doente, não merece a partilha. Esses aspectos são acautelados pela lei. Pode até, nessas circunstâncias, a não ser que tenha sido indicado pelo tribunal que tivesse praticado um crime que ofendeu a dignidade, há aspectos de fundo que devem ser vistos para assegurar que, de fato, este herdeiro não possa fazer parte da partilha da herança. Portanto, em poucas palavras, em resumo, o que tinha por partilhar convosco. Certo que determinadas questões ainda poderão ser colocadas, mas de forma resumida em relação a esses 12 aspectos, ou seja, capítulos que me foram colocados à disposição, é o que se oferece dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Chacate, por esse sumário sobre esses pontos muito importantes que são realmente refletidos na nossa lei da família. Então, abro então o espaço a todos os participantes, caso alguém tenha alguma pergunta específica. Vamos então aproveitar que temos o Dr. Chacate e a sua expertise no ramo, na chamada. É um assunto um bocadinho sensível, então talvez será essa a razão do silêncio? Daqui, Denise. Denise, sim, faça favor. Tenho uma questão. Ok, o Dr. Chacate esteve a fazer aqui a apresentação do direito da família e apresentou as hipóteses funcionais para regimes de casamento. Foi assim que eu percebi. Mas nós sabemos, por exemplo, que muitas das famílias moçambicanas vivem maritalmente. 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez 30. O que a lei diz para o caso destas mesmas pessoas que estão juntas há 15 anos, ou há 20 ou há 30, e dá-se a separação? A outra pessoa tem direito a alguma coisa, não tem direito a nada? O que a lei diz? Muito obrigada, Denise. Doutor Chacate? Obrigada. Sim? Sim. Não sei se percebeu a questão posta pela Denise. Não percebi. Só que estava à espera. Não sei se há mais questões, eu vou responder no caso.
Bom, de momento não vejo nenhuma outra questão, então pode ir respondendo a esta, enquanto talvez, e depois, caso haja outra, podemos tomar. Exato. Portanto, a lei estabelece que a união entre duas pessoas que perdura por um horizonte temporal mínimo de 1 ano se enquadra no Estatuto da União de Fato. Entretanto, para que a parte, ou seja, sim, se possa beneficiar do direito que se lhe assiste em casos de óbito de um dos cônjuges, há uma obrigatoriedade de registrar a união de fato. De forma simples, que é dirigir-se às entidades locais, ao chefe do quarteirão, que ele faz uma declaração e remete para o círculo, e lá se emite um documento que, a posterior, é remetido à conservatória para os efeitos subsequentes. Uma vez registrada a união de fato, em caso de óbito, usa esse instrumento para confirmar a sua situação com relação ao caso em análise. É verdade que muitas famílias não conhecem esses instrumentos. E justamente por não se conhecer esses instrumentos, há situações em que, quando isso ocorre, os pais ou os irmãos assumem o patrimônio, não é, deixado pelo cônjuge. Mas a lei moçambicana é clara no sentido de que existe esse mecanismo para acautelar o reconhecimento da união de fato. Aí, vamos ver, por hipótese, um dos cônjuges da relação perece. Durante a relação, tiveram menores. Quando isso ocorre, e não tendo a parceira ou parceiro registrado a união estável, a vida entre as partes, com base no conhecimento que pode ter das entidades locais da zona, pode dirigir-se ao chefe do quarteirão e, do mesmo modo, dirigir-se às entidades do círculo, onde vai se emitir o respectivo, ou do Conselho Municipal, onde se emite o respectivo documento, e se pode requerer o reconhecimento da união de fato por via, no caso de Maputo, da província de Maputo, é a secção de família e menores que cuida desses assuntos aqui em Maputo. Mas, noutras províncias, pode até ter secções especializadas que cuidam dessa matéria. É importante sempre haver reconhecimento da união de fato para que possa ter direito à partilha nos termos atrás referidos. Portanto, está aqui esclarecida a questão que se me coloca, e a lei exige um mínimo de 1 ano, tem 20, 30 anos, até mais do que condições básicas criadas, porque nesse período pode ter filhos, os próprios filhos podem testemunhar essa relação. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Chacate. Denise, está satisfeita a tua questão? Sim, exatamente. Obrigada. Ok, muito obrigada. Então, nós tínhamos, ouvi a
a mão da Sandra e seguida da Polónia. Sandra, faz favor. Eu fiquei agora um bocadinho intrigada com algo. Vamos supor que existe uma empresa familiar, o casal depois separa-se, mas não se divorcia. E faça isto, um deles vai viver maritalmente com alguém. Quer dizer que depois de um ano, esta terceira pessoa terá algum direito perante a empresa? Fiquei um bocadinho preocupada com esta situação. O que a lei diz acerca disso? Vamos supor que esta outra união é realmente registrada. O que a lei diz acerca disso? Sabemos muito bem que os tribunais aqui têm uma morosidade de resolução dos assuntos e também em relação ao divórcio também. Então, quer dizer que esta terceira pessoa que já está em união de fato com um homem que ainda não se divorciou ou uma mulher que ainda não se divorciou, terá algum direito sobre a empresa que antes era do casal que se separou? Muito obrigada, Sandra. Ótima pergunta. Doutor Chacato, pode esclarecer? Digo mesmo, ótima pergunta. Nós temos tido este tipo de casos que se tornam gritantes quando uma das partes tem a tendência de ser dono. É assim, a lei é clara no sentido de que quando se contrai o matrimônio, eu não sei, a senhora Sandra se referia, mas eu estou a entender aqui, falou de divórcio, não é? Estou a ver um caso de um casamento estável, baseado no regime de comunhão geral de bens ou no regime de bens adquiridos. Nestes dois regimes, ou seja, em particular separação total de bens, ou mesmo este desde que esteja devidamente registrado, quando um dos cônjuges vai se meter numa terceira relação, na pendência do casamento, todo o patrimônio que produz com a terceira pessoa é chamado para partilha na primeira relação. E nessa relação que acabou de se referir, apenas beneficiar-se-ão havendo filhos. Nessa terceira relação, os filhos irão se beneficiar que entram em pé de igualdade com os do primeiro casamento havendo. Mas esta relação com a terceira pessoa, a terceira parte, não se beneficia de nada enquanto perdurar a relação, enquanto não for declarado o divórcio. É por isso que, em algumas situações, se fala de que alguém comprou o divórcio, é justamente para evitar situações como essas, né? Porque as mulheres, geralmente, mesmo os homens, né? Há situações em que, não, põe pesado mesmo, eu aceito o divórcio, não aceito o divórcio. E para que o divórcio possa se materializar e a pessoa possa sair para uma outra relação sem afetar o que poderá acontecer, então, a área negociada. É o que temos assistido aqui no nosso. Espero ter respondido
Então, senhora Sandra. Muito, muito interessante isso. Desculpa. Sim, Sandra, pode continuar? Não sei se eu percebi bem, quer dizer, todo o patrimônio da primeira relação pertence ao ex-casal, neste caso, e aos filhos existentes, independentemente de qual relação seja, se é da primeira, ou se é da segunda, ou se é da terceira, seja qual for. Agora, e todo o patrimônio que é adquirido após a separação também entra na disputa da primeira relação. Foi assim que eu percebi, não sei se estou certa. Isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, é muito complicado. Obrigada. É por isso que dissemos logo a partida que a lei moçambicana é muito exigente no sentido de proteção do casamento. Mas a pessoa, quando vai entrar nesse negócio, deve estar claro do que pretende fazer. Não dá para brincar de casamento. Sim, quer dizer que o cônjuge que vem a seguir, portanto, o parceiro que é o terceiro neste caso, não é? Praticamente não tem direito a nada. Não tem mesmo. Do que ele produz, não tem. A não ser que seja um Ronaldo, né? Que tem títulos por ser... Porque estabelece parte dos bens que podem ser da pessoa, né? Que derivam da sua formação, aliás, sei lá, luz motor, esses casos assim, são casos extremos, não é? Yeah. Mas uma relação do trabalho, em tanto que tal, que a lei não exceptua, é de fato... Obrigadíssimo, doutor Chacato. Por uma questão de tempo, temos que avançar. Gostaria já de... aqui. Sim, então eu dizia que temos que avançar. Eu queria rapidamente pedir, apresentar a Titi, né, que faz parte da African Family Firms, e ela já é cofundadora da African Family Firms, e a Titi gera este movimento já há alguns anos, onde várias famílias da região né, têm um apoio regular, né, em termos da Family Firm que eles representam no seu país, e nós, como o Fórum das Empresas Familiares, nos juntamos à African Family Firms para vir trazer benefício àquelas famílias que estão na nossa plataforma. Então, né, gostaria desde já de poder trazer aqui a Titi e pedir ela para se apresentar. Sim, vi que a Apolônia também levantou a mão. Apolônia, deixa-me só dar a palavra a Titi, porque ela tem que sair, daqui a pouquinho tem que sair, tem um outro encontro, então espero que não se importe de ficar um bocado mais e partilhar a sua questão. Titi, please, the floor is yours. Welcome. Thank you so much for your time. Thank you so much for being with us. Apologies that we're a little bit late, but the questions are on. It's on fire. You know, people want to understand what the law says and how it applies to them. So we really look forward for this interaction with the African Family Firms as part of your network. Please go ahead and share with our members what you do and the benefit that it brings to all of us. Thank you. Chacato, muito obrigada. Titi? Bom, enquanto esperamos a Titi, eu apenas peço à Polónia, por favor, que escreva a sua questão no chat. O Dr. Chacate agradecia que desse uma vista de olhos ao chat e ver as questões que foram aí postas. Se puder ir respondendo por escrito, também agradecíamos. Titi, are you able to join us? Are you with us? I see your mic is open, but we cannot hear you.
Perhaps, no, we still cannot hear you. Perhaps you might want to go out of the session and re-enter. Alright, so, então vamos esperar a Titi voltar a entrar, que acho que estava com algum problema técnico. Então, volto outra vez a convidar. Eu estou checando, não sei se ouviu o meu pedido antes. Doutor Chacate? Doutor Chacate, não sei se me consegue ouvir. Sim, doutora Cília. Sim. Então, sim, pedia que visse, temos no chat duas questões. Bom, temos uma questão da Honorata e também pedimos à Polónia que adicione também a sua questão no chat. Se puder ir vendo e talvez respondendo por escrito, enquanto a Titi vai fazendo a sua apresentação, nós agradecemos bastante. E se houver oportunidade, poderíamos dar continuidade no final dessa apresentação. Obrigada. Sim, doutor Chacate. Hello? Are you back? Yes, can you hear me? Yes, we can hear you now. Thank you. Welcome. No problem. Sorry about that. I was using a different browser, so I just changed to my Google browser. Thank you so much, guys, for allowing me this opportunity to speak to you today. My name is Sisi Mutendi, and I represent African Family Firms. African Family Firms is a not-for-profit continental African Family Business Association. So we bring together business families and family offices from across the continent. Would you like me to carry on, or would you like to translate as we go? Well, thank you for that opportunity. I appreciate it. I will do just that. So, muito obrigada a todos. Então, como já havia apresentado a Tatiana, recebemos agora a Titi Mutendi, que é a cofundadora da African Family Firms. Há um barulho. Há um barulho. Do meu lado? Está tudo silêncio aqui, desculpem. Tatiana, talvez queiras tu então fazer a breve tradução. Não, está perfeito agora. Acho que alguma coisa vai mexer. Ok. Então, essencialmente, vamos então ouvir um pouquinho sobre o que é a African Family Firms e a Titi vai partilhar connosco os genes da organização e também o que a organização vem fazendo de momento. Titi, please, continue. Yes. African Family Firms was created when myself and my co-founder called Nike Anani, she's from Nigeria, so she's from West Africa, I'm from Southern Africa. We kept on meeting at different events around family business, but we found that when we tried to find a support group or information about family businesses on the continent that could understand our cultures, our different way of doing things on the continent, and even sometimes the political situation that impacts family businesses, we could never find the right resources because everything was always created around a Western point of view. So it's either in America or Europe, but never anything that was African for Africans. Ok, então a African Family Firms foi criada a partir de uma necessidade identificada pela Titi e pela sua parceira que vem da West Africa, da Nigéria, que essencialmente quando procuravam alguma informação e quando procuravam alguns recursos para ajudarem na gestão das suas companhias, no crescimento e entendimento das suas companhias, das suas empresas familiares, não encontravam nada específico ao contexto africano. Então, muita informação e muitos materiais para o contexto americano, para o contexto europeu, mas nada necessariamente para o contexto africano. Então, daí a necessidade que elas identificaram e também a oportunidade que identificaram de criar uma plataforma para troca de experiências entre
empresas africanas para fazerem exatamente isso, para juntas poderem crescer. So I'm going to just unpack the 4 pillars of African family firms, how we work with families, why we work with families, and why this work is so important for myself and my co-founder. The 4 pillars that we have at African family firms is 1, community. We build chapters in different countries across the continent of family businesses so that they can have a community where they can share their challenges, as well as share opportunities, as well as learn as much as possible from each other as they're building their different family businesses. Our second pillar is education. We're very much focused on providing education for family businesses through workshops and conferences, as well as webinars. And what we also do is we provide education and support for family business advisors, because we find that most people who work with family businesses don't really take the time to understand the uniqueness of family businesses, and that not every family business is the same, and also to understand the different cultures that impact the family businesses as they're building their businesses. Our third pillar is research. We work a lot with research because we found there is not enough information about family businesses on the continent. There's not enough information that is allowing us to make decisions on how to support family businesses, which industries they are in, and why they're in those industries. It's very important for us to have research, because with research, we can provide the right support. And currently, we only have 1 university on our continent that has a family business unit. That means for a continent as big as Africa that has got so many people, we don't have enough people doing the research and understanding family businesses so that they can give support. And our last pillar is advocacy. We understand that in a lot of different countries, there are legalities according to industry, according to inheritance, but all these legalities impact family businesses negatively. And sometimes it's hard to even pass the business from one generation to another because of taxation or inheritance laws that are in countries. So what we are doing is we are collaborating with different governments and trying to get offices within governments that understand and work with family businesses, understand the issues that they face, and also then press to get legislators changed so that African family businesses can start building generational wealth. It's not enough for us to just have businesses, but we should have businesses that can be enjoyed by our great-great-grandchildren, and so that we can have big names like the Rockefellers and the Gates and families similar to that. Thank you for that. Então, a Cici fala sobre 4 pilares que formam a base da African Family Firms. E estes são, primeiro, a comunidade, não é? Onde querem estabelecer comunidades locais e regionais para aprendizado coletivo entre empresas familiares. O segundo pilar é a educação, sendo parte do foco da AFF também criar ou facilitar webinars e workshops para empresas familiares poderem interagir e fazerem um network e aprenderem umas com as outras, mas também formações para os serviços já em empresas familiares, para que estes também possam aprender um pouco mais de como como apresentar e também como tomar em consideração alguns aspectos que são muito específicos a empresas familiares nos seus serviços que eles provêm, porque existe sim uma distinção entre uma empresa familiar e uma empresa que não é familiar. O terceiro pilar é a pesquisa, sendo importante a identificação e consolidação da informação sobre empresas familiares, porque existe muita informação, mas não é toda ela conhecida, e também, como ela já havia mencionado, muita dessa informação é adequada ao contexto africano. Então, existe também, ela mencionou que há apenas uma universidade no continente que
que tem como, como foco ou dentro do seu currículo as empresas familiares. Então, é também parte do objetivo da EFF criar uma plataforma maior, uma base maior de conhecimento à volta deste tópico. E o quarto pilar é a advocacia. Então, criar também mais conversa e conhecimento e também promover conversa, conhecimento e também revisão de políticas e de legislação familiar em países africanos que contravêm ou que vai contra enfim, os objetivos do Family Business. Tivemos agora alguns dos pontos agora mencionados pelo Dr. Chakate, por exemplo. Então, este é o quarto pilar. Thank you, Titi. Back to you. Yes, unfortunately, I am really pressed for time. I would have liked to stay a bit longer, but all I can say is that I'm excited to be able to work with the families that are part of this organization. I'm excited for the opportunities that we're going to be able to share with you guys. And I'm also very excited to continue building the African economies through all the work that you're already doing as families. It's not easy being a family in business, dealing with family and dealing with business and all the different frustrations as well as the cultures that we face. But there is support systems that are there. There are people who walk the path, and then there's opportunities for us to build a path ourselves. Titi, thank you very much, and we appreciate that you were pressed for time. Before you go, can I ask that maybe you share with us how can we be a part of this forum and of this regional network that you have created through AFF? Oh, absolutely. So through the conversation I had with Tatiana, we would love to onboard your members as part of AFF. I will send through the links to Tatiana so she can share on your various groups so that you can sign up and become part of the AFF family. Any of the meetings that we will have, as well as webinars and so forth, you will get the information through our newsletters. We will also send first preference through to this organization because you'll be part of the AFF family to make sure that if there is any tickets, as well as is there any promotions, any networking opportunities to meet families from across the continent, you will always get first preference as members of AFF. Fantastic. Thank you very much. Thank you, my dear. Really good to get in touch with you, and I will certainly be following up on those opportunities to share all the information with all the families that have joined our platform. Thank you so much. Thank you. Really appreciate that. I appreciate it. Thank you so much, guys. Thank you. Okay, take care. Então, já estamos aqui na reta final do nosso programa. Não sei se a André ainda continua conosco. André, are you still here? I can't see. Can you see her? Are you able to see her, Cecilia? Yes. No, she's no longer online. Ok. Tá bem, obrigada. E também queria convidar-vos a participar da... Como é que eu disse isso? Da pesquisa que enviamos. Gostaríamos de saber ter o vosso feedback sobre a sessão de hoje. É só uma pergunta, né? Então, gostaríamos de saber se acham que essa sessão adicionou valor ao vosso conhecimento para poderem gerir melhor as vossas empresas e a vossa família, né? Acima de tudo. Ok? Não sei, agora, quem sabe pedirmos à Polônia para apresentar a questão que faltava. Antes disso, só para mencionar esta pergunta que a Tatiana mencionou, o Paul podem aceder através deste... Tem enfim, um triângulo, um círculo e um quadrado, mesmo no cantinho inferior, que é isto, direito da vossa tela. Se clicarem aí, deve haver onde diz polls, ou seja, talvez, e se clicarem lá, tem lá uma pergunta, que pergunta: o conhecimento adquirido hoje irá adicionar valor na gestão da sua empresa e família? Então, podem apenas votar, e é só isso, é só clicar e votar.
A Polônia tinha feito, sim, a sua pergunta no chat. Deixa-me só ver, eu tenho a impressão de ter visto algo. Sim, ela mencionava que era uma sequência da questão anterior sobre os direitos que existem a três pessoas da relação, às três pessoas da relação. Parte da questão ficou esclarecida, contudo, há situações com propriedade que gostaria que o Dr. Chacate esclarecesse, caso se prove que ela adquiriu parte dos bens côndigos. Dr. Chacate ainda está conosco? Doutora Cília? Sim. Dr. Chacate, poderá esclarecer a questão da Polônia, que a Polônia pôs no chat? Não copiei. Poderia repetir, por favor? Sim. Então, ela dizia que a sua questão estava relacionada à questão anterior sobre os direitos entre as três pessoas da relação. Mas ela pergunta, em situações de compropriedade, poderia esclarecer o que é que, ou como se deve agir caso se prove que a terceira pessoa, a Polônia, está certo que a terceira pessoa adquiriu parte dos bens de forma separada. Não sei se a Polônia quer esclarecer também pessoalmente em voz. Sim, boa noite. Perfeitamente. A questão foi muito bem feita, porque, pronto, tudo bem que ela, a terceira pessoa pode não ter direito, não é, sobre o patrimônio, mas há situações em que ela poderia ter contribuído na aquisição, por exemplo, de algum bem, não é? E ela tem provas de que adquiriu de cujos aquele bem. Então, como é que ela fica? Sendo que já teria dito o doutor Chacate que não tem direito nenhum, mas se provar que ela adquiriu aquele bem de cujos tem provas em termos de recibos, etc., como é que fica em relação a esta questão de uma provável compropriedade? Era essa a minha questão. Obrigada. Sim, a questão que me coloca está a me parecer com propriedade em que entram em determinadas percentagens. A percentagem que cabe ao cônjuge do outro casamento é do outro casamento. A que cabe a ela é dela. Não sei se faz perceber. Está a ouvir? Sim, consigo ouvi-lo perfeitamente. A lei é clara, estava mesmo preocupada com o fato de ela ter vivido com o falecido, não é? Durante algum tempo, não é? Sendo que ele ainda continuava casado, tanto não tinha dissolvido o casamento, entretanto, com essa outra pessoa foi aumentar o patrimônio, não é? Há casos até em que é uma situação em que viveu mais de 20, 30 anos. E eu conheço uma situação idêntica, em que a terceira pessoa foi viver. Sim. A Polônia? Estava numa situação de um casamento não dissolvido. Portanto, era uma questão, não é, que queria mesmo ter esclarecido, se ela teria ou não direito. Não, isso é frequente. É frequente isso. Se tiver vagar um dia, podemos dar exemplos. Há casos ainda mais gritantes do que isso que acabou de se referir agora. De casais que ficam anos e anos a se confiar plenamente para que no dia que parte cambota, vai lá para saber dos seus direitos, encontra que tem uma outra mulher com quem teve 5 filhos, na constância da relação, e diz que não, está a reclamar direitos lá, mas não apanha nada. Não apanha nada. A única coisa que acontece é que aqueles filhos que fez naquela outra relação são desta aqui. São desta porque ela, com o patrimônio deixado pelo cônjuge, né, vai ter que partilhar com os outros, repartir com os outros.
ainda que a outra parte acaba se beneficiando porque ela pode tutelar essa parte, não é? Que a outra parte tem direito de receber entrando que herdeiros. Mas, infelizmente, a lei é assim, é duro, mas é assim, é da lei. Pois é. Obrigada. Muito É obrigada. mesmo por falta de tempo. Desculpa Eu só tinha dizer outros uma coisa. assuntos, mas pronto, é mesmo cá de tempo. Acho que vai ficar para outra sessão. Não, a senhora Sandra parece que colocava uma outra questão ali. Não, nem é questão. Nem é questão. Eu acho que a lei não é dura. Eu acho que a lei é justa. Nós é que não devemos entrar num terceiro casamento sem resolver o primeiro. E nós não prestamos atenção nisso. O ser humano é que tem que agir de forma bem com os pés no chão, não é? Então, entramos de cabeça numa terceira relação, quando ainda não está resolvido lá, e depois começamos a chorar a posterior. A lei, eu penso que não é dura, é justa. A estrutura é necessária a todos os níveis. Então, temos que nos estruturar na empresa, na nossa vida pessoal, né? Uma família como um todo, é muito importante, porque senão, costuma dizer que quando a cabeça não funciona, o corpo é que sofre. Então, é isso que acaba. É verdade. E a primeira empresa é a nossa família. Exatamente. E nós temos que começar a usar a nossa família. Temos que começar a dizer que esta que é a nossa empresa, mãe. Uhum. Se nós não conseguimos estruturar a empresa familiar, quer dizer, a empresa do casal, marido, mulher e filhos, como é que vamos conseguir estruturar e vencer numa empresa já de mercado, não é? É isso. Obrigada. Eu vejo que somente 6 pessoas é que votaram até agora. Será que os outros ainda não conseguiram aceder à pesquisa? Lado direito, né? Onde tem um triângulo, um quadrado e um círculo. É só clicar ali, tem uma bolinha azul, se ainda não abriu, e logo vai aparecer a questão. Ok? Obrigada. Então, estamos aqui na reta final. É importante, nós tentamos trazer sessões de forma regular para informar, né, os empresários, né, para melhor gerirem as suas empresas familiares, como dissemos logo no início, quando a Andrea começou, né? Há o assunto da empresa, há o assunto da família, e a Sandra bem pôs que a nossa família é a primeira empresa. Então, quando se juntam as duas empresas, pode criar um caos. Então, gostaríamos, o objetivo do fórum é mesmo poder trazer esse conhecimento, poder trazer o conhecimento aqui, a gente não consegue ver, desculpa, interrompi, porque eu estou a ver que as pessoas não estão conseguindo. Sim, Honorata, podes usar o microfone? Sim, Tatiana, obrigada. Eu tinha colocado uma questão aqui no chat. Oh, meu Deus. Sim, diga lá. Sobre esta união de facto. O Dr. Chakati mencionou que na união de facto, se uma pessoa morre, o outro pode, a posterior, através das estruturas do bairro, etc., registrar a tal relação e tudo mais para poder ter direitos. Mas se durante esta união o casal, ainda que estivessem juntos uns 5 anos, o casal separava os seus bens, os seus valores e tudo mais, mas esta pessoa decidiu que a posterior quer se beneficiar dos bens do falecido ou da falecida. Como é que se trata esse tipo de casos? Obrigada. O que se sabe, senhora Honorata, não é? É que as pessoas viviam, e era do conhecimento público, numa relação a dois, em que partilhavam o prato, partilhavam cama e mesa. Ora, a lei vem nos dizer que essa relação, se perdurar para além de 1 ano, não é? É união de fato. E para se reconhecer essa união de fato, como dizia atrás, é por via
da informação que parte do quarteirão. E não tendo reconhecido, ou seja, registrado este casamento por vias legais, não é? A única alternativa que se coloca é requerer, ou seja, requerer o reconhecimento da união de fato por via das instâncias competentes. Uma vez reconhecida esta união, ainda que venha dizer que separávamos, o que a lei sabe é que essas pessoas, na constância da relação, produziram este patrimônio. Portanto, na união, de fato, não existe essa menor possibilidade, porque ela vem nos dizer que o regime, não é, dos bens é de bens adquiridos. Diferentemente do regime de separação total de bens, que é claro, cada um fica com a sua coisa. Nesse regime, ainda que tenha feito seu negócio à parte, a partilha, ou seja, o patrimônio, não é? Em termos de divisão da herança, não é? A partilha da herança é feita nos termos suprarreferidos. Não temos como contornar isso. Não sei se fiz perceber. Está perfeitamente esclarecido, muito obrigada. Agora tem uma questão de segmento, então isto aplica-se aos bens adquiridos, não àquilo que era a herança do falecido. Então, se o falecido tinha uma herança dos pais, não entra. Muito bem, já está esclarecido. Doações não entram. Sim. A lei também é clara aqui. Tem exceções dessa regra. E o que eu disse é regra geral, mas tem exceções. Uma das exceções é essa que acabou de se referir. Doações não entram. Adquiriu bens, não é? Antes da relação, esta relação, se tiver sido separada ou, no meio de um divórcio já pré-existente, também não entram. Mas isso ocorre quando vive numa relação que ainda não terminou, aí já entra. Muito bem. Muito obrigada. Exato. Uau! Aqui temos que fazer uma sessão mais intensiva e extensiva sobre o assunto da lei. A parte da sucessão, a parte toda da herança, acho que é importante. Mas mesmo nessa ótica... Sandra? Desculpa. Temos que terminar. Desculpa, eu estou um pouco elétrica. Eu penso que a sessão tem que ser a nível nacional, porque muita gente não conhece a lei. Mas aí é exatamente o que eu vou falar. Então, eu vou falar sobre isso agora. Nós vamos organizar a Conferência das Empresas Familiares em junho. Dias 21 e 22 de junho vai haver a Conferência das Empresas Familiares. E o objetivo é partilhar informação, né? Multiplicar este processo, né? Estamos aqui, alguns de nós, para haver mais famílias que venham ouvir, doutor Chacata, Andrea, né? Falar por várias coisas, vários assuntos, desde assuntos de como lidar com a família, como lidar com a empresa, depois investimentos, não é mesmo? Então, as sessões dos próximos meses têm muito a ver com isso, ok? Então, nós convidamos-vos a participarem, a fazer o registro, não é mesmo, para a Conferência das Empresas Familiares, onde nós queremos abordar esses vários assuntos. Na página que eu partilhei agora, depois também vou pôr no grupo, né, vão poder ter acesso mais ou menos que tipo de assuntos vamos abordar, mas há de haver muito mais. Já que está ali, é só um resumo. E também terão a oportunidade vamos ter, por exemplo, sessões temáticas, ter um doutor Chacata, por exemplo, a falar para nós sobre esclarecer esses pontos durante 2 horas, ou 1 hora ele está a falar, a explicar pontinho, como um grupo. Depois também, isso como um grupo. Depois também, em caso da família, as famílias também terão a oportunidade de
de requerer um tempo exclusivo com um especialista para abordar assuntos particulares. Então, você não está a fazer as perguntas com outras famílias presentes, mas sim, você quer lidar com o seu assunto. Digamos que quer fazer a sua, como chama, o seu testamento, não é mesmo? Como dono, sei, eu preciso fazer o meu testamento, não tenho testamento. Então, pode sentar com um especialista que lhe ajuda a lidar com esse assunto. Depois pode dizer, não, eu quero criar, no mesmo, quero formar, ou dizer, quero criar o meu family council, né, o meu conselho familiar. Então, pode sentar com a Andrea, né, por 2 horas, onde já descrevem alguns pontos, funções, responsabilidades de cada um, e vai essa conferência com outros membros da tua família. Ok? Então, para quem se registrar até dia 30 de março, né, terá a possibilidade de levar um membro da família grátis, não é mesmo, né, consigo, para participar não só na conferência, mas nos eventos pré-conferência. Nós vamos ter, nos meses de abril e maio, eventos também sobre investimento no mercado nacional, né? Onde vamos trabalhar, por exemplo, com o Banco Big, vai participar. Desculpa, tem o seu microfone ligado, ok? E depois também vamos trabalhar, estamos em parceria com o Absa Bank, não, desculpa, não Absa, Barclays Bank, não é mesmo, do Reino Unido, que está muito interessado em vir para Moçambique e falar com famílias. Eles agora especializam-se em famílias. Nós conhecemos a Absa como banco de retalho, não, eles focam em famílias. Desculpa, mais eu disse Absa, porque são muito ligados. Barclays como banco de retalho, não, eles estão focados em famílias. Estou a pensar em Absa, porque também estive com a Absa na semana passada na Tanzânia, onde também mostrou interesse em abordar alguns assuntos para famílias em Moçambique. Né? Então, nós estamos a fazer parcerias, também temos parcerias com Standard Bank da África do Sul, que foca em famílias. Esses bancos grandes, em Moçambique não abordam família, mas nos outros mercados eles já abordam família. Então, eles querem ser capazes de dar o aconselhamento de como fazer, como estruturar a tua empresa, como é que podes criar o teu conselho familiar, como é que tu podes criar o teu escritório família, que a gente chama de family office, né? Porque ali, por exemplo, falamos sobre family office, a parte legal por aí fora. Aquilo que está a fazer o quê? Aquilo serve para gerir a parte legal, a parte dos impostos por aí fora, da riqueza da família. Não é da empresa. Da empresa tem lá dentro o contabilista. Da riqueza da família. O advogado que responde para a família. Não é da empresa, para a família, porque à medida que você vai acumulando riqueza, precisa também que alguém que gere a tua riqueza. Então, nós, como moçambicanos, falta-nos muito esse conhecimento dos passos a dar, como é que a gente deve estruturar. Então, nessa conferência, vamos ter a oportunidade de estar ali perante especialistas internacionais a falarem sobre conselhos familiares, a falarem sobre empresas familiares, a falarem sobre investimentos familiares e como é que nós podemos nos estruturar para garantir que as nossas empresas tenham longevidade, passem de geração a geração, né? Que elas possam ter boa governança ao ponto de poderem atrair investimentos externos. Porque nós, como falou a Andrea, hoje as grandes empresas, a família não tem 50%, não tem 100%, a maior parte das famílias tem muito menos, 15%, 20% é o normal, né? Por quê? Porque ela já se organizou, se estruturou ao ponto de poder atrair investimento externo, tornou-se uma empresa de capitais abertos, né? Atraiu investimento externo, cresceu, ficou rica, por aí fora. Então, é assim que se faz. E é esse conhecimento que nós queremos trazer para Moçambique, para as empresas que se registram, que participam com frequência, que estejam interessadas e que vão se registrar no evento para a empresa, para a conferência, tá bem? Então, muitíssimo obrigada. Vamos partilhar o link. Aproveitem e façam um registro até 30 de março, porque aí há muito mais benefícios. Senão, depois disso, um bilhete, uma pessoa, né? Enquanto antes vai ser um bilhete, 2 pessoas e participação nos eventos físicos e online, ok?
Muitíssimo obrigada. Não sei se há alguma questão. Eu sei que a Ercília já respondeu sobre a gravação. Vamos sim partilhar a gravação logo que estiver disponível. Obrigada. A Sandra pergunta se não há espaço para falar sobre saúde nessa conferência. Bom, eu acho que nós temos agora ainda a oportunidade, Tatiana depois pode esclarecer, de ir fazendo algumas dessas sugestões, não é? Quais são os temas? E acho que nós tivemos sempre esses espaços em que nós perguntamos sempre o que é que vos interessa ouvir, o que é que vos interessa saber, não é? E o que não pudesse ser coberto nesta primeira conferência é apenas a primeira conferência. E haverá sempre também outros destes eventos que nós estamos então, que nem semelhantes a este, em que falamos sobre outros tópicos também. Então, obrigada por essa sugestão, Sandra. Pode-nos mandar um bocadinho mais de detalhe no grupo do WhatsApp sobre o que, não é? E que aspectos de saúde é que acha que seriam interessantes descobrir. Odorata, a Tatiana enviou o link no chat para o registro, acho que tem lá também um bocadinho mais de informação. De momento sabemos que será em junho, acho que é datas específicas ainda a confirmar, não é, Tatiana? 21 e 22 de junho. Estão confirmadas. Okay? Então, são essas as datas. Vamos mandar a informação e sim, podem sugerir também alguns temas que gostariam de ver cobertos, já que nós sabemos que temos que puxar mais do Dr. Chacate para falar mais sobre essa saúde, sobre o assunto da família, né? Já que é uma necessidade, as pessoas estão no escuro, né? Mas a saúde é um bom tema, a parte da saúde mental, né? É algo importante que simplesmente costuma ser ignorado. Então, é isso. Obrigado, muito obrigada, meus queridos, minhas queridas, pelo vosso tempo. Esperamos que tenha sido benéfico e que ajude-vos a gerir as vossas empresas e as vossas famílias de forma muito mais eficiente. Contem conosco, entrem em contato conosco no WhatsApp, caso precisem de alguma coisa. E temos nosso e-mail, ok? Então, obrigado. Muito obrigada a todos e a todas e boa noite, bom resto de semana para vocês também. Que seja uma semana ainda produtiva. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, boa noite.